Olá, eu sou um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, pastor sênior, pastor Miguel. Muito bom ter você junto com a gente. Espero que você esteja acompanhando, né, de forma assídua, né, contínua, as nossas lições. Esse programa especificamente é chamado de Momento da Graça, apresentado pela Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. E você pode encontrar a gente no Facebook, no YouTube, mas nós estamos também, quero lembrar sempre as pessoas, os nossos cultos estão sendo transmitidos em live, toda quarta-feira à noite às 19h30, domingo de manhã às 9 horas e domingo à noite às 19h30. E nesse caso, às vezes você vai me ver, às vezes você vai ver um dos outros pastores e vai ter o privilégio também de ter a banda, o grupo de louvor, para incrementar um pouco mais a sua adoração e louvor a Deus. Mas nós estamos, durante a semana, toda semana, gravando 2 ou 3 ou mais lições, para que as pessoas tenham lições mais compactas, para poder concentrar mesmo, pegar um princípio da Bíblia para aplicar na sua vida. Então, muito obrigado que você está junto com a gente hoje. E eu espero que você tenha pego a lição logo antes dessa, que nós gravamos, sobre o maior no reino dos céus. Falando principalmente do valor e do exemplo das crianças e a posição que as crianças têm no coração de Deus. Mas isso também demonstrou um dos grandes princípios de ensinamento de Jesus Cristo durante o seu ministério aqui na Terra, a humildade, a necessidade de nós nos humilharmos. Mas hoje essa lição vai ser também sobre a ideia de coisas maiores, só que dessa vez é o maior mandamento. E nós vamos falar de outro princípio super importante, o que Jesus Cristo mais ensinou e que é a essência de Deus, é o princípio do amor. Mas então, nós começamos aquela lição falando sobre o fato que as pessoas têm essa mania de pensar assim de forma comparativa, de que é maior. E aí então, às vezes a gente diz, a minha casa é maior do que a sua, algum objeto, alguma coisa que é maior. É interessante que, de um modo geral, em outras línguas, por exemplo, espanhol, usa-se muito mais o más grande do que maior, apesar de que eles têm também a palavra maior, mas é sempre a ideia do comparativo, né? Daquilo que é em tamanho ou em importância ou em idade maior. Então, na Bíblia não é diferente, existe o conceito de algumas coisas maiores que outras. E justamente a lição passada foi justamente sobre pessoas, quem são as pessoas maiores no reino de Deus. Se você não pegou, não vou ensinar essa lição de novo hoje. Agora nós vamos para uma outra coisa que é o maior conceito, o maior princípio, mais importante, ou como se poderia dizer no espanhol, mais grande, mandamento da Bíblia. Então convido você a pegar sua Bíblia, abrir comigo para Mateus capítulo 22, onde nós leremos os versos 36 a 40. A Bíblia diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei
e os profetas. Então, aqui não usa a palavra maior, mas você já viu que a ideia está aqui. Um judeu, um religioso, chegou para Jesus e perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento? Ele disse assim: qual é o grande mandamento da lei? Então, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: o maior de todos é o primeiro, que é amar a Deus incondicionalmente. Mas aí o judeu não tinha perguntado sobre o segundo. Mas Jesus acrescentou: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele colocou assim, ele atrelou um mandamento no outro e disse: destes dois mandamentos juntos dependem toda a palavra de Deus, toda a lei e os profetas. Tudo que tem na Bíblia está centrado dentro da ideia desses dois grandes mandamentos. E os dois grandes mandamentos são o quê? Amar. Amar a Deus incondicionalmente e amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus colocou bem sucintamente qual é o maior mandamento. O maior é amar a Deus incondicionalmente, acima de todas as coisas. E junto com esse mandamento, continuar amando ao próximo, como a gente mesmo se ama, com o mesmo grau de intensidade com quem eu me amo, que eu me acho importante, eu devo fazer com o meu próximo. Então, grave isso. Então, aqui, novamente, nós estamos falando daquilo que é maior. E o maior mandamento é o amar a Deus em primeiro lugar, incondicionalmente, acima de todas as coisas. E o segundo, logo abaixo, amar o próximo como a si mesmo. Mas para você entender que é realmente o maior, agora eu quero convidar você para outro evangelho, o Evangelho de João, capítulo 15, versos 12 a 14, onde não é mais judeus religiosos ortodoxos perguntando a Jesus sobre o maior mandamento, porque para eles era uma questão uma questão técnica. Qual é o maior mandamento? Qual é o mais importante? Qual é o grande mandamento? Para poder classificar só. O interesse deles era esse. É de saber se a pessoa sabia recitar qual é o grande mandamento. Mas agora Jesus, em João capítulo 15, vai estar falando com seus discípulos, com as pessoas que confiam nele, as pessoas que creem nele, as pessoas que tinham vidas estragadas, vidas pobres, vidas sem esperança, que Jesus resgatou. Então, ele vai agora falar, usando a palavra mandamento novamente, mas agora ele vai usar a palavra maior. Então, leia comigo. Esse texto que nós já anunciamos, João 15, versos 12 a 14, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos se fazeis o que vos mando. Isso é João capítulo 15, versos 12 a 14. Então vamos lá, vamos parte a parte ver o que Jesus falou e para você entender que o maior mandamento é amar. Então ele diz, o meu mandamento, quer dizer, na lei de Deus, o grande mandamento era amar. Amar a Deus incondicionalmente, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas o grande mandamento, toda a lei de Deus, inclusive, ele disse lá em Mateus, toda a Bíblia, todos os mandamentos de Deus se enquadram na ideia de amar. Amor é o grande mandamento. Aí ele apropria-se, ele é Deus e pode fazer isso. Ele disse, o meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, que vocês entre si se amem. De que forma? Assim como eu vos amei. E aí, até então, nós sabemos que Jesus tinha vivido com eles e tinha naturalmente demonstrado seu amor por eles, de ter os livrado da morte várias vezes, de ter provido as suas necessidades. Alguns deles que eram pescadores, que abandonaram as suas profissões para seguir a Jesus. Outros até ricos que eram cobrador de imposto, que tinham abandonado as suas posições para seguir a Jesus. E ele tinha suprido todas as suas necessidades. Ele teve cuidado, ele cuidou deles. Então ele diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros do jeito que eu vos amei. Mas aí ele acrescenta e diz, ninguém tem maior amor do que este. Opa, agora ele vai falar sobre o amor maior, o sublime, o mais alto, o incomparável amor. E ele diz o que? De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus ainda não tinha dado a sua vida por eles. Ele ainda não tinha feito isso. Mas então ele diz, o maior amor de todos é este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E isso estava para acontecer, estava muito próximo, inclusive. Jesus já, aqui em João capítulo 15, ele estava muito próximo ao fim do seu ministério e ao momento dele entregar a sua vida na cruz. Estava muito perto. E então ele disse, esse é o maior amor, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. E é interessante que eles podiam conceber a ideia, qualquer ser humano que esteja ainda respirando, ele pode entender de que se você ama alguém, você pode dar a sua vida por esse alguém. O que é inconcebível para nós é alguém dar a vida por uma pessoa que não nos ama e que nós não amamos. Isso passa, a gente não consegue conceber essa possibilidade. Então, como Jesus ainda não tinha morrido, ele deixou dentro do escopo, do limite da compreensão deles. Então ele diz, o maior amor é alguém dar a sua vida por seus amigos. É o que Jesus estava prestes a fazer, de dar a vida por eles, para que eles tivessem vida eterna. Jesus estava para praticar exatamente o que ele estava pregando, o maior amor. Agora, interessante que ele termina no verso 14 dizendo, vós sois os meus amigos, ele deixa bem claro por quem ele vai morrer. Vós sois os meus amigos, mas ele coloca um condicional, se fazeis o que vos mando. E o que ele mandou? Ele está preparando eles. O que ele mandou? Qual é o seu mandamento? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Que vocês tenham a disposição de amar como eu amo, como eu vos amei. E que eu vou lhes amar, dando a minha vida por vocês. Vocês precisam ter esse tipo de comprometimento, esse tipo de amor, esse tipo de concessão uns aos outros, de amar como ele amou. E como foi que ele amou? Até então ele não tinha dado a sua vida, mas ele estava para dar, e mais tarde, pouco tempo depois, ele deu a sua vida por seus amigos. Então ele disse, e vocês são meus amigos se vocês amarem como eu amo. Se fazeis o que vos mando. Da maneira, esse é o meu mandamento, que ameis uns aos outros. Então, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu estou
Estou mandando fazer, amar uns aos outros. E quem não ama assim, não é amigo de Jesus. E agora, para levar ao extremo máximo esse amor, eu quero convidar você a avançar na sua Bíblia para Romanos capítulo 5, verso 8. E veja só uma coisa fantástica sobre esse amor que Jesus Cristo demonstrou por nós na sua cruz. Diz assim, Romanos 5 e 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos amigos de Deus, não. Ninguém nasce amigo de Deus, não. Nós somos inimigos. Nós confrontamos Deus, nós afrontamos a Deus com os nossos pecados, com as nossas práticas. Nós somos, por natureza, nós nascemos nesse mundo pecadores, longe de Deus, separados de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande que ele não morreu só por amigos, não. Ele morreu, foi por pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores, foi que Cristo morreu por nós. Então esse amor é muito grande. Esse é o maior amor de todos. De alguém que se dispõe a dar a sua vida por inimigos. Não por amigos, mas por inimigos, que éramos nós. E então, meu amigo, eu preciso lhe persuadir a todo custo, lhe convencer, implorar a você receber esse Jesus que morreu pelos seus pecados, por você que é inimigo de Deus, longe de Deus, separado de Deus, precisando de Deus e precisando de amor, desse maior amor de todos, de alguém que se dispôs a dar a sua vida não só por pessoas que o amavam ou que ele amasse, mas por pessoas impossíveis de amar. Pessoas distantes, inimigas de vidas estragadas, de vidas sem esperança. Jesus Cristo demonstrou esse amor e morreu por nós naquela cruz para nos dar a vida eterna. Então, por favor, esse é o maior amor. E você precisa, e quando você receber Jesus como seu Salvador, você vai entender o que é o maior amor e você vai poder amar também como ele amou. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.